A gente vai dar continuidade aqui, agora com o painel, um debate aqui, e eu apresento para vocês nosso diretor lá da Abrapac, Luiz Cabral. Sintomas, o médico deverá ser consultado. Acesse advil.com.br. A responsabilidade de mediar um painel, principalmente depois da Karine, ficou muito pesada, né, Karine? A gente sabe que, assim, a ideia era deixar para as 18 horas, para não ter esse tipo de responsabilidade. Mentira. Foi bom ter aberto com isso. A gente vai falar um pouco sobre fatores humanos aqui, continuar falando sobre fatores humanos aqui hoje, e que é muito importante a gente ter esse tipo de perspectiva. Conversando no cafezinho aí, a gente já viu que realmente a gente tem como dar alguns passos à frente. Sabe que nós não vamos mudar na velocidade que a gente gostaria, né? Somos muito imediatistas, mas com esse tipo de discussão a gente consegue influenciar, principalmente as gerações que estão chegando aí. Então, aproveito para agradecer, em especial o pessoal de outras gerações, que a ideia é essa, deixar o caminho aberto para vocês continuarem com esses trabalhos. Tá bom? Então, eu vou apresentar. Na verdade, vocês sabem que piloto sabe falar no rádio e apertar botão. Então, o Paulo já fez um roteiro aqui que ficou ótimo. Ele sabe escrever. A gente passa para ele algo, a gente passa para ele texto. Ele transforma em poesia, né? Então, o jornalista está aqui para isso também. Aliás, tem algum jornalista aqui na plateia? Deveria ter. Deveria. Adoro jornalista aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Eu vou ler e depois, como eu não gosto de ficar lendo, a gente vai explicar e vai explorar um pouquinho aqui. Tá? Eu sei que o tempo está curto, mas eu vou direcionar. Se por acaso eu estiver cortando demais os senhores, não levem isso como algo pessoal, e sim como algo de gestão e gerenciamento do tempo. O tema do nosso primeiro painel de fadiga é a fadiga humana. A fadiga humana pode ser entendida como estado fisiológico e redução da capacidade de desempenho mental ou físico, resultante da falta de sono ou da vigília estendida. A gente ouviu falar isso aí já um pouquinho aí, e a gente, para entender, para a gente conseguir chegar num objetivo aqui. A fadiga prejudica o estado de alerta e a habilidade de operar com segurança uma aeronave. Posso falar que prejudica também a qualidade de vida no trabalho agora. Nós vamos acrescentar aqui já. Conforme a definição da própria ICAO. Por esse motivo, o risco da fadiga nas operações aéreas é um tema que vem sendo discutido mundialmente, e não é diferente no Brasil. Desde 2011, a Abrapac vem buscando conhecimento técnico-científico para apoiar medidas de gerenciamento desse fator humano em prol da segurança operacional. E não só em prol da segurança operacional, mas agora também vamos colocar aqui a qualidade de vida do nosso trabalho também, já que a gente passa uma boa parte, na verdade, a maior parte das nossas vidas, quanto piloto, dentro de um cockpit e dentro daquele ambiente aeroportuário, por que não a gente melhorar também a nossa qualidade de vida no trabalho? Vou apresentar, então, aqui os palestrantes. Tem alguns aqui que têm 18 linhas de currículo. Eu vou manter em 4. Tá? Então, representando a visão da medicina aeroespacial, a doutora Cíntia Yoko Morioka, nossa grande amiga, grande parceira, está sempre com a gente. Já aproveito para agradecer antes de te apresentar. Médica com mais de 20 anos de experiência na área operacional, apesar de ter 30 anos de idade. Começou com 10. Professora da Faculdade de Medicina da USP e membro do corpo clínico do Hospital Albert Einstein, sírio-libanês, e médica das Nações Unidas. Nações Unidas é a ONU, viu, gente? Ela está aqui com a gente hoje para poder discutir um pouquinho desse fator aí, que é a fadiga na nossa operação. Vou deixar para fazer palmas ao final, que eu terminar de apresentar todos. Tá? Representando a visão dos pilotos da aviação executiva, comandante Emerson Macedo, grande amigo também, antigão aqui nosso. A última linha vai falar o mais importante. Das 18 que tem aqui, eu vou ler 4, então. Ó. Comandante de Gulfstream, no setor privado, ex-piloto de linha aérea. O ex é muito interessante, porque ele só não atua agora, mas uma vez passou pela linha aérea, tem sempre aquele olhar diferenciado para o avião maior também. Bacharel em Direito pela Universidade Paulista, pós-graduado em Segurança de Voo pela Universidade Anhembi Morumbi, o mesmo que vocês estão fazendo aí. Está lá, ó. Nosso Master of the Master está aí e fez o mesmo curso que vocês estão fazendo. E o nosso grande fundador da Abrapac também. Então, já de longas datas, ele está aí com a gente. O próximo, representando a visão dos pilotos da aviação geral, comandante Raul Marinho, também conhecido aí no meio aeronáutico, tenho certeza que já acompanha o trabalho dele há muito tempo, piloto de avião e administrador de empresa, presidente do Instituto para Ser Piloto, assessor
técnico regulatório da ABAG, Associação Brasileira de Aviação Geral. Eu aproveito para abrir um parênteses aqui. Para quem não conhece o trabalho da ABAG, vale a pena também se inteirar um pouquinho do que eles estão fazendo, que é um trabalho árduo, pesado, difícil, voluntário e é de grande relevância para a nossa comunidade. Foi representante da Aviação Geral e de instrução do SNA, Sindicato Nacional dos Aeronautas. Representando a visão dos pilotos da aviação geral, aviação regular, comandante Túlio Rodrigues, também grande conhecido, grande parceiro, grande amigo, de longas datas, longas brigas. Do mesmo lado. Do mesmo lado. Gosta de um charuto também, gente, mas é segredo. Tá? 3. Doutor em física, eu vou repetir. Doutor em física, só para não deixar claro, ele é piloto. Tá? Só que ele tem doutorado em física, gente. Temos que abrir o parênteses para isso. Pela Universidade de São Paulo, também chamada de USP, tá? Apenas. Piloto de linha aérea, ex-presidente da Azagol, atual diretor do SNA, porta-voz do projeto Fadigômetro. Tá? Um projeto muito importante e ele assumiu aí essa atribuição aí com muito trabalho, muito suor, muita lágrima e, eventualmente, sangue. E coordenador da Comissão Nacional de Fadiga Humana do CNPAA. Vou explorar um pouquinho esse também, que está aqui com a gente. E representando a visão também dos pilotos da aviação regular, comandante Paulo Licati, também grande amigo, piloto de linha aérea, formado em gestão de empresas, autor de diversos estudos de fadiga, pós-graduado em segurança da aviação e aeronavegabilidade continuada. Falei rápido porque essa palavra são 6 meses para aprender a falar direitinho, não é isso? Aeronavegabilidade continuada. Pelo ITA e credenciado como agente de segurança de voo pelo CENIPA. Gostaria de pedir uma salva de palmas para todos eles aqui que vieram. Gente, peço permissão para fazer isso aqui sentado, porque senão vocês vão ficar olhando para mim e não para eles. Tá? Não está autorizado. Não está autorizado, não? Então, muito obrigado, mas eu sou insubordinado. Então, eu vou começar com a doutora Cíntia, tá? Antes de passar a palavra para o Licati, que foi vamos dizer, o pioneiro do estudo da fadiga humana, dos estudos da fadiga para a aviação. Então, doutora Cíntia, gostaria de saber o que a senhora pode trazer para a gente com relação à fadiga e quais são, completando um pouco do que a Karine já falou hoje, quais são os impactos da fadiga na nossa atividade aérea, não só da aviação comercial, mas de todo e qualquer tipo de aviação, que a gente sabe que a aviação executiva, a aviação geral também sofre com esse tipo de problema, né, que foi abordado hoje mais cedo na aviação comercial, mas eu queria saber, do ponto de vista fisiológico, o que pode afetar para a segurança de voo e nas nossas atividades aéreas. Bom dia a todos. Queria agradecer, primeiramente, ao convite da ABRAPAC, pela oportunidade de estar falando novamente com vocês sobre a fadiga. A psicóloga Karine já chegou a abordar muita coisa da fadiga. Na definição, eu acho que foi proposital, o Paulo Mancha escreveu que seria um cansaço físico, ou psicológico, mas não é, ele pode ser ou psicológico. Onde a fadiga entra? Acho que a grande maioria das pessoas, assim, nós já experimentamos a fadiga em várias épocas da nossa vida sem saber. Então, em momentos de estresse, preocupação, às vezes a gente tem um ente familiar doente, que a gente acaba ficando sobrecarregado, então acaba juntando trabalho. Às vezes, alguns eventos da vida, vamos supor, um divórcio ou o próprio casamento, as pessoas acabam batalhando muito. E, sim, acaba sendo meio sobre-humano. Então, você acaba gastando mais seu tempo para poder conquistar um sonho. E, nesse caso, nós estamos dando um exemplo da fadiga bem típico. Então, por exemplo, os meninos que estão estudando para a prova, eles estudam muito para a prova, em vez de estudar todos os dias, eles acabam pegando e varando à noite. Nós falamos varar à noite. Na nossa vida real, então, mesmo com o médico, psicólogo, pessoal da aviação, tanto civil, militar, todo mundo, a gente acaba passando nossos limites. Então, mesmo em solo, fazendo o simulador, nós estamos testando nossa carga de estresse. Onde dá-se a fadiga? Não sei se vocês devem ter passado por isso. Eu já passei também.
é uma coisa que a gente não consegue controlar, às vezes não é sono, então você pode estar dirigindo em solo e, de repente, você anda, abre os olhos e vê que seu carro andou sozinho. Isso seria um sintoma da fadiga. Outro caso seria esquecer de alguns eventos, você está lá, tudo, não, esqueci a senha. Gente, será que eu estou com Alzheimer? Não, vocês não estão com Alzheimer. Realmente é sintoma da fadiga. Então, assim, é um limite humano. Agora, onde nós vamos plotar isso para a aviação? Lá em cima, então, os comandantes sabem mais do que eu, que na Universidade Cruzeiro, a mínima, né, não, na Universidade Concorde, eles acabam viajando a 875 km por hora. Então, agora, vocês imaginam vocês terem um apagão em 1 minuto ou 1 segundo, a diferença que faz. Então, isso acaba comprometendo a segurança da aviação. Esse 1 segundo, às vezes, o colega do lado, o copiloto, ou vice-versa, acaba não percebendo. Então, é o que pode acabar acontecendo um acidente aéreo, inclusive. Isso pode acontecer... Doutora, já te cortando, se você puder... Me cortou? Já te cortando. Se puder completar a resposta e colocar dentro desse término de resposta, o que nós, quanto pilotos, podemos fazer para minimizar os efeitos da fadiga também, seria de interessante para a gente. Bom, então, vou terminar, 2 minutos. Bom, eu só queria chegar assim, que ele pode acontecer no ar, ou quando você está decolando, ou quando está aterrissando. Então, imagina a dimensão do acidente. Recentemente, a gente teve um incidente, né, que seria da troca de pistas, e eu acredito que seja por causa da fadiga. Agora, voltando ao comandante Cabral, então. Como fazer para mitigar os efeitos? Isso todo mundo já sabe. A gente escreveu, inclusive, um artigo na Zagol, também quero agradecer a oportunidade de ter escrito, que é sobre o gerenciamento da fadiga e do estresse. Seria comer bem, dormir bem, eu sou de todo mundo, né? Ter uma boa qualidade de vida, uma prática de exercício físico, se hidratar antes, durante o voo, depois do voo também. Vocês vão perguntar, Cíntia, quantas horas de sono vocês têm que dormir? Então, geralmente, são 7, 8 horas, só que a gente tem que lembrar que cada um tem um relógio biológico. E cada vez que vocês sobem no voo, todos os aeronautas, não só os aviadores, o pessoal está sujeito a condições hipobáricas. Então, o corpo se cansa mais mesmo, então ele se desidrata mais também, fora a carga de estresse. Então, seria importante poder gerenciar a saúde com tudo isso. Esse seria o ideal, então, comer bem, dormir bem. E ter essa qualidade de vida que a psicóloga Kaline chegou a falar, que é de pegar e ter esse convívio familiar mesmo, psicossocial. Então, isso é importante também. Então, ter amigos para conversar também é importante, tá? Maravilha. Acho que é mais isso, por enquanto. Muito bom. Obrigado. Vou deixar você falar. Gostaria de passar a palavra agora para o comandante Paulo Licati, que foi um dos primeiros, se não o primeiro, a coordenar trabalhos de estudo com relação à fadiga. Então, se você puder passar para a gente um pouco como que foi o início desses estudos e até onde a gente chegou, antes de passar a palavra para o Túlio, que está completando aí esses trabalhos, ou está dando continuidade a esses trabalhos que foram iniciados já há algum tempo. Oi. Legal, Cabral, vai ficar uma sequência aqui bacana. Em primeiro lugar, muito obrigado ao presidente da Abrapac, Aldo Bin, toda a diretoria pelo convite, né? Obrigado a todos aí, para a gente estar junto aí nesse dia de aprendizado. Bom, aqui eu tive a oportunidade de conhecer alguns alunos da IMB Morumbi, né? Então, os estudos da fadiga, eles começaram também quando eu estava fazendo a universidade. Está em conversa com a Karine, está dizendo que a gente está numa transição de conhecimento, de perfil dos pilotos, né, que estão na aviação. Então, na minha época, com o comandante Ruas, a gente tinha pilotos ali muito experientes, mas sem conhecimento acadêmico. Então, quer dizer, nós não tínhamos oportunidade de fazer uma universidade. A Universidade de Aviação Civil veio surgir depois, já que a gente já estava voando bastante. E, na verdade, eu vou dizer uma coisa para você, eu sempre tive vergonha de quando perguntava para mim qual o seu grau de escolaridade, eu dizia só 2º grau. Então, aquilo era um motivo, assim, de falar, pô, sabe, precisava ter alguma coisa a mais ali. Quando apareceu o Gaspar levando essa parceria na Gol,
concurso em companhia, eu me joguei para dentro, morava no interior de São Paulo, mudei aqui para São Paulo, mudei minha vida, minha família, para buscar o conhecimento também e poder fazer algo para a aviação civil brasileira. Na faculdade, a gente foi buscando os temas que a gente gostaria de desenvolver, e aí a ideia foi assim, bom, já que vou ter que fazer um TCC, vamos ver o que está precisando na aviação. E fui conversar com um psicólogo, que era da Gol, o Maurício, na época, não sei se ele ainda está lá, e aí, na verdade, a pergunta voltou para mim, né? Como bom psicólogo, falou, mas o que te afeta como piloto, né? Aí eu falei, pô, se fosse para você me perguntar isso, eu não vim aqui, Maurício. Ele falou assim, mas é assim que funciona, o que te afeta, qual é a sua dor? Eu falei, fadiga, velho, fadiga é muito ruim, cara. A hora que eu vou chegar lá em Brasília, 7 horas da manhã, depois de fazer o Brasília-Porto Velho com o sol na cara, aquilo me deixa assim, eu fico apavorado com aquilo, porque eu não sei como é que está a minha reação, se eu vou apagar durante alguns segundos ali, durante a aproximação final, como a doutora falou. E aí ele falou, tá aí, um bom tema, segue em frente. Aí eu falei, pô, como é que eu vou começar isso? E aí fui para casa, morava aqui do lado, comecei a pesquisar e achei um pesquisador que estava fazendo um trabalho aqui na Unifesp, que é o Franco Nossi, com os pilotos da Marinha, lá em São Pedro da Aldeia, que eles estavam fazendo sobre fadiga, fazendo coleta ali da saliva, para ver se tinha alguma variação, enfim, ele estava no trabalho dele, e o professor Marco Túlio de Mello, que já esteve com a gente fazendo palestras, ele resolveu colocar ali embaixo da asa dele na época. Fui lá fazer uma entrevista com ele, me deu uns 15 livros para ler, falei, lê tudo, depois você volta para a gente conversar. Tá bom, fui aprender a fadiga sobre ciclo circadiano, o que eram as variações hormonais, toda essa parte aí básica, né, do hipotálamo, enfim, todas essas coisas básicas aí que nos dá aí, guia o dia e a noite, o dormir e acordar, né. E foi interessante. E aí fizemos uma primeira pesquisa. Bom, aí nesse meio tempo teve que convencer os colegas lá da universidade, fomos buscar o tema da primeira pesquisa, que foi a variação de humor dos pilotos da aviação civil brasileira. Então, para quem não sabe, a gente tem variação de humor durante o dia. E essa variação de humor, ela está muito ligada ao ciclo circadiano. Um bom exemplo é aquele bom dia por quê? Só se for para você, para mim não é. Entendeu? Enfim. Então, nesse meio tempo, realmente a gente começou a observar, né, que existia essa variação de humor, e essa variação de humor ela estava ligada com eventos FOCA, eventos de bola na trave, quase acidente, né? Então, onde a gente tinha uma variação de humor mais negativa, nessa primeira pesquisa que a gente encontrou, foi assim, dos pilotos que estavam saindo para voar de madrugada, né, com débito de sono, enfim. Mas essa variação de humor ela era mais negativa do que para quem chegava. Então, quer dizer, uma pessoa que vem durante o dia com longas horas acordada e está chegando na madrugada, não vamos dizer que ela não é perigosa. É perigosa, vai estar no estado de fadiga, mas a pessoa que está interrompendo o sono ali na madrugada para ir voar, ela tinha uma variação de humor mais negativa que, comparado ao eventos FOCA, batia com o trabalho que foi feito pela Débora Santos, né? Então, ela pegou os 4 períodos e investigou esses eventos, né, de erros de piloto, onde os pilotos mais erravam, os pilotos estavam errando mais, durante a meia-noite às 6, no início das jornadas. Então, a gente tinha uma variação de humor mais negativa dos pilotos entre meia-noite às 6, iniciando o trabalho. Então, quer dizer, opa, peraí, como a Karine falou, a gente começa a aprender o aprendizado e você começa a ligar os pontinhos, né? Você tem um ponto aqui, tem a pesquisa da Karine, tem a pesquisa do Licati, tem a pesquisa da Débora, tem a pesquisa do Túlio. A hora que você começa a pegar esses pontinhos e fazer essa ligação, você vai ver que as coisas parecem que vão batendo, né, Túlio? Você coloca uma em cima da outra, parece que vai fechando ali. Licati, só para você conseguir colocar, então... Não, eu quero saber dos resultados. Então, desse primeiro exame, dessa primeira fotografia, até onde você conseguiu chegar de resultados aí? Achei interessante que você já falou que houve essa conexão com outros trabalhos de outros meios, né, de outros públicos, né? E até onde você conseguiu chegar com esse seu trabalho? Aí, nesse meio tempo, quando a gente acabou esse trabalho, a gente ficou num limbo, porque isso foi em 2008. Nada acontecia nessa época.
Então, na verdade, aqui, se tem alguém do sindicato da época antiga, vai entender o que eu estou falando, a gente tinha um sindicato que não estava ativo, teve seus problemas ali no passado, os pilotos estavam sem representatividade, os aeronáuticos estava representado, eu vou dizer que estava sem, mas estava uma coisa muito ali minguada, né? E a gente não tinha muito como seguir. E nessa época eu seguia sozinho, colocava dinheiro do bolso para fazer viagens, para buscar informação lá fora, e eu fui fazer isso. Então, onde tinha palestras sobre fadiga, eu estava dentro. Então, muitas vezes eu cheguei de pegar o voo aqui para Miami e ir lá, pagava uma noite só de hotel, porque eu que bancava, né? E pegava o voo e voltava para aprender o que estava falando. E nesse meio tempo, nessas idas e vindas, eu me deparei junto com o pessoal da Task Force da ICAO, que fez esse livrinho do FRMS aí, junto com o pessoal todo aí que a gente conhece aí, famoso. E foi indo. Em 2011, nessa primeira pesquisa, né, estava nisso. Nesse meio tempo, eu também tive lá no CENIPA, na época do Brigadeiro Quércio, do Dogfly, do Coronel Afonso, né? E aí já foi sentido que no CENIPA tinha um gap para investigação nisso. Então, o Coronel Afonso, era que viu que estava com interesse, falou assim: vem cá, você quer aprender? Eu falei: vou abrir aqui a caixa preta para vocês, aquela salinha que fica lá que ninguém pode entrar, só com ordem judicial, né? Falou assim: vou abrir eu vou abrir a caixa preta para você aqui, só que você está assinando aqui, você está dando teu sangue aqui para a gente agora, que você vai se comprometer em ajudar o CENIPA, né? Falei: tá bom, então vamos, né? Não sabia muito, a gente estava entrando. Entrei lá para dentro, peguei os acidentes que queria na época, né? Levantei lá alguns lá da VASP, Transbrasil, que aconteceu aqui, que a gente tinha noção, né, do que tinha sido a fadiga no meio. E um desses acidentes foi interessante, que o investigador dizia assim: a fadiga pode ter sido fator contribuinte, porém não temos como mensurar. Isso chamou muita atenção. Eu falei: pô, mas não tem como mensurar. Mas realmente não tinha, porque na época não tinha o estudo científico ali para dar base ali para seguir nessa investigação. Aí, pô, eu vou dizer para vocês, não é uma coisa fácil. Entendeu? Até você assimilar, buscar o conhecimento, sair da cabine de comando ali, quem está acostumado ali com o checklist, com o nosso manual, para ir buscar esse conhecimento lá fora, não é uma coisa, você tem que mudar de lado, você tem que sair da onde você está, mudar a tua maneira de pensar e buscar, é complicado. Mas, vamos lá. E pelo que a gente pode ver também, né, Alicate, pelo que você está falando, é uma exposição muito grande também. Né? Então, da sua parte, tenho certeza que foi uma exposição muito grande, principalmente nesse período que você chamou de limbo aí entre 2008 e 2011, até ser abraçado, né, por uma entidade aeronáutica que tem interesse pelo estudo. É bem complicado, porque é uma exposição grande, né? Então, Cabral, aí nesse meio tempo eu escutava muito: para que você está fazendo isso? Você não vai dar em nada, larga disso, ninguém vai te reconhecer. Eu falei: mas não quero reconhecimento. O problema aqui a dor é minha, né? Eu lembro da conversa lá com o psicólogo. Quando ele falou assim: o que te afeta como aviador? Eu falei: a fadiga. Eu falei: então, busca atrás. Eu falei: era uma dor minha, é uma dor ainda, né? Que a gente tem como aviador. E eu acho que fica como exemplo também para o pessoal que está entrando agora no meio acadêmico, dentro da... E aí a gente faz... Isso não tem muitos... Né? Nós estamos falando de 10, 12, 15 anos atrás, ainda era muito difícil você, como aviador, ser reconhecido como um pesquisador, ser visto como pesquisador. Então, já te cortando, vou passar a palavra agora para o Túlio, por falar em pesquisador. Quero saber o que aconteceu nessa história, nesse timeline, antes de passar para o Emerson e o pessoal da aviação geral e executiva. Se você puder, Túlio, passar para a gente, seguindo, então, esse primeiro momento do Licate, o que foi aí de 2011, 2013 para cá, e se você puder falar um pouco sobre o projeto Fadigômetro também. Eu vou, depois, numa segunda rodada, nós vamos falar um pouco sobre futuro, então eu estou batendo muito no passado para a gente contextualizar, e depois eu vou passar para o futuro. Então, nesse primeiro momento, continuidade desse timeline que a gente está falando aí do Licate e como foi o início do projeto Fadigômetro. Muito bom. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Aldo, à diretoria da Abrapac, pela oportunidade de estar aqui ao lado da doutora Cíntia, ao lado do Licate, dos outros debatedores. Daqui a pouco o Cabral vai me tirar o... Né? Mas ele é organizado, ele é bom, ele é nosso boixá, né? Mas, enfim, é um privilégio meu poder principalmente falar da história.
né? Que a gente precisa reconhecer quem foi o precursor, que no caso é o Licati, né? Que ele desbravou enquanto não havia uma representatividade. E se a gente parar para pensar por que não havia uma representatividade, porque as 3 maiores empresas do Brasil quebraram. Então, obviamente, é óbvio isso, né? As pessoas estavam pegando a primeira tábua que estava sobrando, né? Quem conhece a 888, depois vai saber o que é isso, mas depois a gente fala no cafezinho, né? É o que tinha, era o 888, né? Mas, enfim, então a situação política estava muito complicada, a situação econômica, né, das empresas que quebraram. E o Licati desbravou. De 2011 a 2013, eu não tenho propriedade para falar, eu não atuei diretamente, mas eu vou dar continuidade ao Licati, depois se ele quiser complementar, né? Houve a questão do projeto de lei do deputado, do senador Blairo Maggi, né? É um projeto que estava trazendo uma complexidade muito grande para a nossa regulamentação, e a Abrapac, então, tomou a frente. Naquela época, o sindicato não tinha uma atuação incisiva em Brasília, uma bem estruturada, né? E conseguiu, através do deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, fazer um outro projeto, um substitutivo, que depois também foi tramitando no Senado, nas mãos do Paulo Paim, né? E depois, vocês devem conhecer a história, começou a tramitação em 2011, e em 2017, em julho de 2017, o Licati estava lá no Congresso, nós conseguimos aprovar a nova lei, graças ao empenho do sindicato e das associações, porque juntos somos fortes. Esse eu acho que é o principal argumento, o principal ponto, né, de fundamentação de todo esse nosso trabalho. Então, essa sinergia de uma entidade sindical que trabalhe como uma umbrella com as associações, ajudando do ponto de vista social e do ponto de vista técnico. E a Abrapac sempre teve essa veia técnica. Na pesquisa de 2013, para já encurtar, eu tive a felicidade de ser convidado pelo Licati para ajudar na parte estatística. Eu entrei aos 48 do segundo tempo, naquele artigo que ele publicou com a Frida, com o Mena Barreto e com a Daniela Way, que foi, na verdade, uma pesquisa que seria, vamos dizer, a versão manual do fadigômetro, né, que ele teve que fazer manualmente, e os pilotos responderam, então, os relatos, e ele reconstruiu a história de vigília, sono e vigília, em função das escalas de trabalho, daqueles pilotos, 301 respondentes que foram validados, e esse trabalho, então, abriu o caminho para o próprio fadigômetro. Juntamente com os trabalhos da DEB, que são as pesquisas, a questão dos eventos FOCA correlacionado com fadiga, foram os trabalhos que impulsionaram. E, com isso, a gente conseguiu a aprovação da lei. E, com a aprovação da lei, nós temos uma estrutura no Brasil de 3 níveis, em termos regulatórios. O nível básico, que é a própria lei nova, 13475. Nenhum operador vai precisar fazer qualquer tipo de gerenciamento, por isso esses limites vão ser minorados, num período de 30 meses, de 27 de agosto para frente, aí tem que fazer a conta. Para quê? Para compelir os operadores, no sentido positivo, a aderirem ao gerenciamento do risco da fadiga, que seria a fase 2. Vai ser a regulação RBAC 117, que está no forno, já era para ter saído esse ano, está prestes a sair, na qual nós contribuímos muito em função dos trabalhos das associações do sindicato. E, com isso, a gente está cumprindo o preconizado no anexo 6, né? Justamente de tentar trazer a academia o mais próximo da indústria, porque, num trabalhador normal, como a doutora Cíntia falou, a questão social, né? A questão de qualidade de vida. São 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer, porque ninguém tem o switch on-off, né? Então, agora você liga, agora você desliga, agora você liga. Só que a nossa rotina não é essa. Nós precisamos achar um meio termo para compatibilizar a produtividade e a segurança, porque não adianta também a gente só querer a segurança, as empresas não seriam competitivas. Nós temos que ter essa visão um pouco aguçada disso. Até onde a gente pode ir? Então, conforme a gente tem aprendido, tem estudado o assunto, depois eu vou concluir com o fadigômetro, nós estamos participando de diversos fóruns internacionais, desde setembro de 2013, o FRMS Fórum, no âmbito da IFALPA, nós tivemos um curso de FRMS no sindicato semana passada, que foi muito proveitoso, né? Ouvimos de um professor lá da Austrália, o Adam Fletcher, quer dizer, para os operadores, um recado aos operadores: você vai promover uma extrapolação de algum limite, vá com calma, né? O mundo inteiro está recolhendo um pouco as manetes. A própria regulação canadense, de acordo com aquele evento gravíssimo que eles tiveram, eles estão reduzindo a manete, porque os limites prescritivos podem não estar parando em pé. Você pode estar cumprindo a lei, mas você não está cumprindo a necessidade fisiológica da pessoa. E, ao passo que você pode, eventualmente, descumprir a lei e não infringir com a capacidade fisiológica da pessoa. Por isso é a questão do FRMS. Você pode sair do box, mas você precisa saber o que está fazendo. E o mundo inteiro está aprendendo. E nós estamos felizes de estarmos chegando na vanguarda, né? Na semana passada, eu fui a Dallas, no
no Users Meeting do Safety Fest, e levamos o trabalho fadigômetro para lá. A pesquisa foi muito bem recebida pela comunidade internacional. Tinha o pessoal da Delta, o pessoal da American, o pessoal da Southwest, algumas associações e os unions que eles têm por lá, e foi muito legal, né? E agora nós vamos ter o privilégio também de trazer o Hooper, que é o Human Performance da IFALPA, que é o comitê que trata de questões ligadas à performance humana, para o Brasil. E só foi possível graças à parceria do sindicato com as associações que se juntaram para trazer, no final do mês, esse comitê para o Rio de Janeiro. Pela primeira vez na história, a gente consegue trazer um comitê da IFALPA para fazer uma reunião aqui no Brasil. E no projeto Fadigômetro, tem maiores informações na webpage, a gente pode falar no final também, reforçar um pouco, que nós estamos usando 3 engrenagens básicas no projeto. Uma engrenagem de cunho operacional, qual seja, a gente está medindo o efeito de múltiplas regras binárias. Então, quando você põe uma regra binária num teu otimizador de escala, ele tem um determinado efeito. Você põe outra regra, ele tem outro efeito. Então, nós estamos medindo o produto final, que é o rostering, que é a escala de voo. Então, é a composição daquelas chaves em função das oportunidades de descanso, sequências de madrugada, sequências voando muito cedo, né? E aí acontece, inclusive, gaps em modelos biomatemáticos. O modelo, ele, como o Ricardo fala, ele não serve como uma bala de prata, ele não vai resolver os problemas, ele é uma ferramenta, né? Então, ele tem alguns gaps que a gente precisa investigar. Você tem débito de sono muito elevado quando você encurta o seu período de sono, principalmente de madrugada. Porém, você está trabalhando durante o dia. Então, a componente circadiana, ela te favorece, mas você está com déficit de sono. Então, talvez para uma memória um pouco mais profundo, não um teste de PVT, que é um teste rápido, de reação, mas um teste, por exemplo, de lembrar a senha do cartão, talvez isso afete, né, quando você está com o seu reservatório de sono muito baixo, e talvez não apareça no PVT. Por isso que são gaps que nós temos que nos preocupar. E, com isso, a gente tem essa engrenagem operacional, a engrenagem científica, através do Instituto de Física, o Instituto de Biociência, a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, o professor André Frazão e a professora Frida Fischer, que vão dar todo esse rigor acadêmico para o projeto e um viés tecnológico no sistema de aquisição das escalas, que é um viés que possibilitou chegarmos a quase 3.000 escalas processadas em 3 meses de coleta, né? O que fez a diferença em relação ao experimento do Licate, que também randomizou. O que é isso? Você recebeu escalas boas e ruins, porque normalmente o piloto ou o comissário ele vai enviar só a escala ruim, né? Quando a escala está boa, ele esquece de enviar. É normal, é do ser humano isso. Então, você tem um bias no teu experimento, porque ele fica tendencioso, né? Você tira uma fotografia dos que enviaram. E dessa forma que a gente fez, não, a gente tem como tentar chegar até em prevalência, porque a gente está randomizando, a gente não está escolhendo, né? Inclusive, não tem interferência qualquer humana, é tudo eletrônico, não há interferência humana, é completamente anônimo, e foi aprovado no Comitê de Ética do Instituto de Biociências. E aí, mais para frente, eu falo um pouquinho do fadigômetro. Perfeito. Só queria abrir um parênteses aqui agora novamente, principalmente para os colegas aí que estão estudantes ainda, né, são pilotos, alunos, estudantes, para vocês verem uma evolução. Acabamos de escutar 2 pilotos. Como eu disse no início, o piloto sabe falar no rádio e apertar botão. Temos aqui já 2 exemplos que... Tem manche também? O que é manche? Mas tá bom. Não vamos querer brigar agora. Vamos deixar isso para mais tarde. Mas então, queria só salientar esse viés agora. O piloto é visto, sim, como pesquisador, e o piloto, sim, é visto como um gestor de algumas situações, buscando dados. E então, eu já aproveito para estender esse meu comentário em forma de pergunta para o Emerson Macedo, que é gestor de aviação executiva. Nos últimos tempos, a Abrapac tem sido procurada pelo pessoal da aviação executiva com uma situação muito interessante. O que acontece? Como o Túlio acabou de explicar, existe todo um estudo e todo um trabalho desenvolvido para que a gente consiga minimizar os efeitos da fadiga dentro das operações. Túlio falou também com relação à flexibilização de escalas. A dinâmica do pessoal da aviação executiva são pilotos que voam pouco, mas quando voam, voam muito. Vou repetir a frase para que a gente consiga acompanhar o pensamento. Os pilotos voam pouco, mas quando voam, voam muito. Então, as escalas E isso, qual é a dinâmica? A dinâmica é porque segue a vida do patrão. Então, o patrão ele vai fazer uma viagem à Europa de 30 dias, ele vai levar o avião. E o avião precisa estar do piloto junto, né? Então, ele vai querer usar o bem
né, que ele comprou para aquilo, e o piloto vai ter que ir junto para passar aqueles dias ali também. Então, as últimas investigações de alguns acidentes da aviação executiva já apontaram para características de fadiga. Então, após esse comentário todo, o que vem, então, como algo que a aviação executiva apontou para a gente, né? Nós, da Abrapac, e é papel, sim, da Abrapac abraçar essa causa também da aviação executiva. Então, eu vou aproveitar para perguntar para o Emerson. Emerson, muitos pilotos da aviação executiva têm colocado, e você, quanto gestor, talvez você vai, com certeza você tem mais base para conseguir responder isso para a gente. Então, existe um receio de alguns pilotos da aviação executiva com relação a limites de hora de trabalho, principalmente voos para a Europa ou voos transcontinentais, onde esse limite de horas inviabiliza o voo com tripulação simples, apenas 2 pilotos. Então, teria que ter um terceiro piloto ali para efetuar aquele voo. Então, como você, quanto gestor, enxerga a necessidade de um estudo de fadiga e como que você encara esse desafio da aviação executiva em ter o terceiro piloto ou não? Ou seja, a tripulação passar a ser uma tripulação composta ou de revezamento mediante a fadiga aí nessa dinâmica. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos. Um bom dia a todos. Fica difícil falar com um piloto aqui perante esses mestres aí, pilotos renomados aí, mas hoje a Abrapac, a gente mais do que nunca sabe que os pilares são através de estudos técnicos, científicos ou jurídicos, né? A gente não pode fazer um estudo, ou fazer algum pleito, qualquer manifestação sem ter conhecimento de causa. Então, infelizmente, o que aconteceu há 7 anos atrás com os pilotos de linha aérea, que foi a união sem bandeiras, né, que nasceu aqui nessa associação e graças a essa associação deu essa força que hoje tem o SNA, está acontecendo agora na aviação geral. Infelizmente demorou 7 anos, mas aconteceu e hoje tem presente aqui pilotos aí nesse evento das aviações que eu considero aí de alto nível, pessoas que realmente estão engajadas em poder melhorar e sempre dentro do compliance de regulação e controle de fadiga. Mas tentando ser mais objetivo, a Abrapac abriu as portas hoje para a aviação geral e a gente está dando início a um estudo do RBAC 117 para o controle de fadiga humana para o 91, que infelizmente ficamos fora por falta de representatividade, para poder, como o Túlio falou, eventualmente poder extrapolar. Mas se for extrapolar dentro da lei, né? Então, esse estudo, a doutora Cíntia já está na comissão me corrija, para tentar aprovação junto à USP. Vai ser um estudo muito sério, muito complexo, mas na intenção realmente do quê? Da gente poder fazer um estudo se há viabilidade ou não de extrapolação de jornada para o 91, porque ficamos para fora disso, né? A empresa onde eu trabalho não incorre hoje nesse cenário, mas é aquela questão do legado que, principalmente os estudantes aqui presentes, eu gostaria de motivar, que a gente tem que trabalhar, mesmo que não seja em causa própria, mas em causa de terceiros. Mas trazendo um pouco até da experiência que nós temos na nossa aviação, a regulamentação ela existe, mas às vezes por muito pouco, independente da regulamentação, não que essa tem que ser cumprida, evidentemente, pelo menos na empresa onde eu trabalho é batido nessa questão hoje, a gente pode mitigar a fadiga às vezes por gastos assim que são irrisórios perante a consequência que um microslip, por exemplo, pode dar numa cabine de comando. Vou citar um exemplo, uma programação, por exemplo, que a gente vai a Brasília, passa lá metade do dia e volta no final do dia. Bom, se você olhar lá os aplicativos, as tabelas,
enfim, você consegue cumprir aquela programação sem extrapolação da lei. Só que, independente da lei ou não, a gente tem o costume nosso de... Poxa, tem um hotel na frente do aeroporto de Brasília. Um day use custa R$ 178 por tripulante. Por que não ir para esse hotel e mitigar a fadiga? Então, existiu, por exemplo, na empresa onde eu estou hoje, que existe uma quebra de paradigma, porque a empresa nunca restringiu isso para nós. Nunca chegou para nós e falou, mas espera aí, vocês estão indo para o hotel, mas por quê? Tal? Não, nunca. Mas simplesmente não teve uma iniciativa dos próprios pilotos de poderem tomar essas atitudes em prol da mitigação da fadiga. Agora, voltando à sua pergunta, para não perder o foco, eu entendo hoje que a aviação geral hoje, a aviação executiva, graças ao apoio da Abrapac, ela, com esse estudo do RBAC 117, voltado para o 91, a gente vai poder ter argumentos para chegar nos operadores e podemos falar, olha, isso aqui não dá, ou isso aqui dá, porque isso é uma questão jurídica, uma questão legal e uma questão de segurança para o senhor dentro desses voos conosco. Legal. Aproveitando, Emerson, só para completar também a sua resposta, se você puder completar para a gente sabe, só para o grande público, né, as tripulações simples são 2 pilotos, a tripulação de revezamento são 4 pilotos e... dependendo do voo, pode sair com 2, 3 ou 4 pilotos, ou seja, ou tripulação simples, ou tripulação composta, ou de revezamento. Como que funciona o descanso de vocês, caso o operador queira extrapolar para uma tripulação composta ou de revezamento? Como que seria o descanso de vocês na aviação executiva? Ou aí eu peço até a sua experiência com os outros colegas da aviação executiva, como que é feito esse descanso? Lembrando que na aviação comercial tem lá os assentos disponíveis para a tripulação, ou até o chamado sarcófago, é o nome técnico para isso, né? É o crew rest, né? Mas é o nosso sarcófago, que é uma cama mesmo, 180 graus, com travesseiro, aclimatizador, tudo para possibilitar o descanso em voo. Como que é feito isso na aviação executiva? Cabral, interessante a sua pergunta. Isso é uma necessidade de evolução, inclusive, no Brasil. Porque hoje, quando um fabricante vem vender uma aeronave no Brasil, os maiores fabricantes, eles vêm vender a aeronave, eles falam que com uma escala dá a volta ao mundo. Só que eles não chegam e falam, só que leve em conta que você tem uma regulamentação no seu país que é restrita e que precisa ser seguida. Então, esse fato é interessante porque muitas dessas aeronaves que fazem esses voos, elas até dispõem de crew rest, mas às vezes o próprio proprietário, por falta de conhecimento de causa e por falta de um posicionamento profissional do vendedor, ele não fala, olha, esse espaço aqui é melhor, em vez de um toalete e um assento 180 graus, para a tripulação de vocês poderem cumprir a regulação, né? Então, veja só, a necessidade de evolução hoje na aviação executiva, ela é macro. Ela precisa ser macro, já começando até com os próprios vendedores de aeronaves hoje, né? Mas eu entendo que, como eu disse, através de estudos técnicos, científicos e jurídicos que a gente está dando início na nossa associação, isso vai se evoluir, eu tenho certeza disso, como evoluiu os pilotos da aviação comercial nesses últimos 7 anos com os pleitos. Mas, basicamente, hoje, eu não faço voos internacionais na aviação executiva, não, mas hoje, por exemplo, o piloto tem que deitar junto com o passageiro, ao lado do passageiro, para responder a sua pergunta, salvo alguns grandes aviões que aí possuem descansos específicos em áreas isoladas, e se algum colega da aviação executiva quiser a palavra aqui, está à vontade para poder complementar ou corrigir. Ótimo. Ou seja, uma pessoa que investe recurso num avião próprio, acredito que o ponto principal seria ele conseguir, com as pessoas que ele
aquele convívio, uma privacidade ali. Então, o piloto ter que vir descansar com ele também é algo que atrapalha os dois lados, né? Porque, eventualmente, o dono do avião está assistindo um filme, ou está fazendo uma reunião, ou, eventualmente, falando ao telefone, e aí o piloto tentando descansar, ele não vai conseguir. E, vice-versa, o dono do avião que investiu um recurso ali, ele não vai querer também descansar ao lado do piloto ali, eventualmente. Então, interessante essa colocação também. Vou aproveitar, então, e estender essa pergunta e esse questionamento ao comandante Raul Marinho com relação à aviação geral e o tipo de questionamento que a ABAG vem recebendo com relação à fadiga, ou se há e até quanto anda, porque como a gente escutou o comandante Emerson falar dessa necessidade do pessoal da aviação geral começar a se movimentar para um RBAC que está sendo construído, então, com relação então à pergunta, tipos de questionamento que a ABAG tem recebido e o timing para isso. Será que a gente vai conseguir colocar o 91, o 135 dentro desse RBAC também de uma forma justa a garantir os postos de trabalho e a garantir também uma medida a mitigar a fadiga? Bom, o que acontece na aviação geral, a grande dificuldade, o grande desafio é lidar com a amplitude da aviação geral. A gente tem de tudo lá dentro. Então, a gente tem desde o operador que voa Gulfstream, que eventualmente pode até ter condições de ter assentos para a tripulação, uma tripulação de revezamento, tripulação composta, etc. Mas a gente tem uma quantidade muito grande de aeronaves mais antigas, de CJs, de jatos mais antigos. A gente tem muitos turbohélices, helicópteros, aviação de instrução, aviação agrícola, o cara que voa o Cessna 206 no interior, e cada um com a sua peculiaridade. Então, a gente na BAG, nós somos filiados ao IBAC e também ao NBAA, nós estamos tentando obter algum feedback para tentar cortar o caminho na BAG em relação a esses estudos. A gente está mais ou menos como o LICAT estava em 2008, só que com dois problemas. Primeiro, que a gente não tem um LICAT para liderar o estudo dessa amplitude, embora o comandante Afonso faça parte do grupo que agora é comandante Afonso, dado que ele está no mundo civil, ele é o presidente da Beta Air. Ele está nos ajudando nisso, mas a gente tem um problema inicial, qual a aviação executiva que a gente vai focar primeiro, ou qual é o grande problema. A gente teve um fato, um acidente emblemático, que foi o que vitimou o Eduardo Campos, que inequivocamente teve uma relação com a aviação, com o problema de fadiga na aviação geral. E ali ficou claro algumas coisas. Primeiro, o problema de gerenciamento. Então, na aviação geral, o que a gente chama de aviação geral, na verdade, é a aviação geral em si e também o serviço aéreo público não regular, né, de táxi aéreo. No táxi aéreo, você até tem como ter uma estrutura com SGSO, diretor de operações, esse tipo de coisa. Mas aquela operação do PR-AFA, ela era autogerenciada. O piloto, ele não tinha um chefe a quem responder, ele não tinha um SGSO, etc. E como é que você resolve esse tipo de questão de autogerenciamento? E naquele caso, em particular, era um avião, além de ser autogerenciado, ele não voava para um único... ele não voava para o operador. Sem querer entrar no mérito se era ou não TACA, mas a questão é que o proprietário da aeronave não voava. Ele voava para a campanha. Então, como se fazer para gerenciar? Então, se a gente pode investir num estudo tão interessante como que o LICAT fez, e depois para a gente colocar isso em prática sem o gerenciamento. Como que a gente faria para colocar isso em prática? Então, eu acho que tem algumas questões anteriores para a gente responder. Vamos fazer um estudo adquirir conhecimento do que é feito no exterior? Ótimo. Legal. E aí, com essa informação em mãos, como que nós vamos colocá-la em prática? Na linha aérea, é muito mais fácil você fazer isso, porque ela tem uma estrutura empresarial ali e também é muito mais fácil fiscalizar.
Agora, na versão geral, o comandante está falando sobre ir para Brasília e dormir no hotel em frente, fazer um day use lá. Ok, mas e o cara que voa no interior do Mato Grosso? Que às vezes ele vai para um aeródromo num lugar que o único lugar para descansar é embaixo da asa, a 40 graus. Ele obviamente não vai descansar. Ele não tem não tem como fazer um day use como tem em Brasília. Então, a gente tem uma série de questões preliminares. Outra questão, lá na BAG a gente tem um comitê aeromédico. Na operação aeromédica, para se adaptar aos requisitos da nova lei do aeronauta, já é difícil. Eles já estão encontrando dificuldade. Quanto mais um FRMS, como que eles fariam para se adaptar? Então, a gente está... eu acho que pelo menos 10 anos atrás de onde está hoje a aviação de linha aérea. Os desafios são muito grandes, a gente tem uma série de questões preliminares para responder que a gente não conseguiu responder ainda. E especificamente sobre a sua pergunta, eu acho bastante improvável que a gente consiga respondê-las até a entrada em validade do RB 617. Eu acho que a gente não vai conseguir ter um FRMS para a aviação geral simultaneamente ao FRMS da aviação comercial. A gente vai demorar mais para isso, mas a gente precisa começar de alguma maneira. Eu acho muito interessante a gente concentrar esse tipo de discussão aqui na ABRAPAC. Eu acho que aqui é um fórum bastante adequado, até porque aqui existe uma facilidade de contaminação dos estudos feitos para a linha aérea, mas os desafios para a aviação geral são muito mais complexos do que são para a linha aérea. Não que não tenha sido, mas o da aviação geral é bem mais difícil. Legal. É isso aí. Já aproveitando, então, essa visão de futuro que o comandante Raul Marinho passou para a gente, volto agora para considerações finais, para não atrapalhar o nosso almoço. Temos 2 minutos. Vai bater o recorde hoje o Túlio. Vai conseguir falar alguma coisa em 2 minutos. Mas eu vou começar, então, pela doutora Cíntia. Doutora, com relação a esses estudos que estão sendo desenvolvidos hoje, como que a gente vê com relação ao ponto de vista fisiológico do piloto de amanhã, principalmente para essa geração que está aí acompanhando o nosso debate de hoje? Então, do ponto de vista fisiológico, o que eles devem agora já ter em mente, no início de carreira, para que eles consigam tocar aí, como a Karine falou mais cedo, uma carreira longa de 20, 30, 40 anos? Bom, deixa eu começar pelo comentário do comandante Emerson, que realmente assim, é interessante que a gente, para fazer tudo certinho de pesquisa acadêmica e científica, você quer fazer o certo e, às vezes, a gente acaba batendo em trave no comitê de ética. E, realmente, assim, é tudo que a gente faz, eu estava falando agora há pouco com uma colega, que o John Mackenzie falava, se você começa a dar uma ideia, o comandante Túlio deve ter passado por isso, eles falam, não, você é doido, você está começando alguma coisa nova, vai lá e estuda mais. Depois de um tempo, você vai e apresenta de novo a ideia, eles vão olhar para você e falar, está parecendo interessante. Eu já passei por isso também. E quando você vai apresentar finalmente sua tese, o pessoal vira e fala, olha, isso todo mundo já sabia. Então, assim, onde eu estou querendo chegar? A gente está preso, atrelado ao comitê de ética, a pesquisa que nós estamos fazendo. Então, olha que interessante. Eles me procuraram, o piloto Alfredo Menquim do Safety, a Priscila Dauer, a doutora Priscila Dauer, do jurídico também, a gente fez uma reunião entre a gente para poder unir as forças e levar. Está entravado no comitê de ética, só que tem é muito interessante isso, que se for para ver a parte da fadiga, que é fisiológica, está demorando um pouquinho mais. Mas nós estamos com uma pesquisa com o CTA também, que é o Centro Técnico de Aeronáutica, que é uma branch do ITA, né, de São José dos Campos. Essa está saindo mais rápido, só que é tudo uma questão de aperfeiçoar. Então, assim que sair, que sim, eles estão prontos, nós temos voluntários, mas a gente não pode dar o start, que sempre falo para eles, vamos aguardar mais um pouco. Mas, assim, é o que realmente está demorando. Então, isso é interessante, porque as pessoas, assim, os comandantes, pilotos, os aviadores, no geral, estão preocupados com a condição de saúde, e eles querem voar mais tempo, que é uma coisa que estou trabalhando há 20 anos, cuidando de pacientes também, aeronautas.
Então, a gente sabe o que fazer para poder prevenir. Então, a gente consegue orientar. Para poder complementar, que o comandante Raul também falou, da aviação no geral, que tem tanto a aviação agrícola, que, infelizmente, as aeronaves ainda não estão preparadas, e, do ponto de vista ocupacional, que sou médico, trabalho também, eles acabam absorvendo os agrotóxicos também. Então, isso tudo também tem que ser mitigado. Acho que tem pesquisas, as pessoas sabem, a gente pode basear em índice de mortalidade também, então é uma coisa que acho que tem que ser pesquisada. Nas asas rotativas também, que seriam aviadores, também são aviadores, né? Nas asas rotativas, o maior problema com ele... Ainda bem. Deu um momento de fadiga aqui. Ainda bem que eu tinha o comandante, que está sem fadiga. Bom, enfim, nas asas rotativas, o que é interessante, que isso é uma coisa que eu tenho enfrentado na medicina ocupacional. Olha que interessante. Assim, a gente acredita, então tem a parte de vibração, ruídos, é orientado tudo. Só que nós, infelizmente, qualquer área, inclusive a nossa, infelizmente, tem bons profissionais e profissionais não idôneos. Então, assim, a gente tenta ensinar o que é correto e muitas coisas acontecem, até a pessoa perder a audição também. Tem algumas coisas da vibração que tem que ser mitigadas. Por quê? Porque senão a vida média laboral do trabalhador, do aviador, vai ser menor. Então, são coisas que eu acho que tem muita coisa científica, tem as revisões científicas, também meus alunos estão trabalhando nisso, inclusive na parte nutricional, tudo, que eu acho que vai ter que ser lida e ser divulgada mesmo. Bom, agora, para finalizar, senão vai acabar meu tempo. Já acabou, tem 4 minutos já, fica tranquilo. Atrasei o voo, atrasei o pouso. O que acontece? A gente... Para vocês que estão entrando agora na aviação, que isso eu achei interessante que vocês não dormiram na aula de RH, que seria de recursos humanos, mas a gente comentado, sim, de saúde ocupacional, não é só responsabilidade da empresa, é responsabilidade nossa também como trabalhador. Então, assim, comer bem, dormir bem, gerenciar o sono. A partir de agora, então, desde vocês, no uso de bebidas alcoólicas, inclusive. Então, a gente precisa estar bem. Então, tudo isso, bebida alcoólica, ela lesa realmente o fígado. Mas eu sou jovem agora. Sim, mas é como um motor que você coloca um combustível genérico, daí mais para frente, mesmo que você coloque uma gasolina ativada, um combustível aditivado, ele não vai conseguir ser a mesma coisa. Então, sim, as pessoas, a gente vai, naturalmente, quem está em solo, nós temos as doenças nossas, da idade mesmo, as doenças degenerativas, hipertensão, colesterol alto, problema de diabetes. Então, tudo isso pode ser mitigado se desde jovem a gente conseguir manter uma prática de exercício físico regular, comer bem, dormir bem, ter uma vida social realmente, familiar, com amigos mesmo. E, assim, isso é importante, realmente. Mas é difícil, realmente é difícil, porque a gente tem que conciliar a vida pessoal com a nossa vida e poder fazer as coisas. Mas eu acho que essa é a mensagem que tem que dar para vocês. Vão falar, Cíntia, você sempre fez isso? Tem várias coisas que eu fazia. Tem, por exemplo, a musculação. Eu não fazia exercício anaeróbico, porque eu tinha um preconceito que era para ficar bombado, mas não era. A gente faz para tonificar realmente, para calcificação, prevenção de osteoporose e para condicionamento físico realmente. Então, sim, são coisas... Mas vocês podem conciliar. Eu, por exemplo, não gosto de correr. Quando as pessoas falam que gostam de correr, eu fico admirado, mas eu gosto de dançar. Então, tentem conciliar atividades físicas também. Por quê? Porque ele melhora a circulação, inclusive a mental. Do ponto de vista cognitivo, ele acaba dando novos circuitos, inclusive para a gente prevenir de ter Alzheimer. Você vai falar, mas sim, a gente vai ter Alzheimer. Tem uma hipótese, sim, que infelizmente os aeronautas são expostos à radiação e podem, mais para frente, ter uma incidência maior, tanto de câncer, como de síndrome de Alzheimer e doenças degenerativas do cérebro. Então, por isso que é importante fazer várias coisas e conseguir dormir. Agora, mais uma coisa, só para terminar.
Se vocês estiverem cansados, com fadiga e com sono, durmam. Não, assim, comam e durmam. Não precisam sair correndo e falar, olha, eu vou fazer exercício físico. Por quê? Porque a mente tem que estar descansada também com a sono, uma qualidade de sono que é repousante, para poder fazer as outras coisas. Então, assim, não se exijam de vocês. Quando estão cansados, durmam. Isso é importante também, tá bom? Bom, muito obrigada pela oportunidade. Agora eu vou deixar o comandante Cabral e todo mundo falar. Muito bom. Só estou pensando aqui como é que dança sem beber. Mas tá bom, vamos tentar, nós vamos tentar. Tá bom, cantar pior ainda. Então, para encerrar, vou agora pedir então ao comandante Túlio que fale um pouco sobre o projeto Fadigômetro antes de abrir para as perguntas. Então nós vamos ter 3 perguntas. Quem quiser já fica com a mão levantada agora, pronto, já conseguiu. Já a primeira. Daqui a pouco. Vamos só deixar o Túlio, ele vai encerrar. Boa. Então tá bom, e ele tem 2 minutos. Obrigado. Bom, eu vou falar um pouco do fadigômetro, mas antes eu queria endereçar as questões que o Emerson levantou. Bom, o Emerson e o Raul, né? Especificamente ao projeto de lei para a aviação 91 e 135, não houve qualquer mudança no arcabouço legal. Então, essa foi uma preocupação que nós tivemos, né? Mesmo porque o gerenciamento de fadiga para essa aviação ele é muito incipiente no mundo. Inclusive para as empresas aéreas. Então, as empresas aéreas estão tirando a manete com relação ao gerenciamento de fadiga. O que está sendo mais revisitado, inclusive, são os próprios limites prescritivos das nações. Tá? Se aquilo ali para em pé, porque é legal, mas às vezes é imoral ou não está adequado à questão fisiológica. Então, eu acho que a gente tem que ir com calma. Como o australiano nos ensinou no curso que a gente viu no sindicato, nós temos que ir com calma nisso. E tem muito dado dessa aviação que está disponível. E esse é o apelo que eu faço. Né? A IATA ela tem um task force, mas é tudo fechado. Não há compartilhamento de dados. Fala em dados, é caixa preta. Né? Então, você abriu uma das caixas pretas aqui. Né? Por quê? Porque a gente quer jogar luz nisso, baseados no anexo 6. Então, se houver um compartilhamento de dados, assinamos termos de confidencialidade, a gente já fez isso algumas vezes. Estamos dispostos a fazer isso. Eu acho muito legal essa iniciativa da Abrapac, que a Abrapac jogue luz nisso, e para que haja... aí a Priscila ela está aqui na sala também, mas assim, eu não tenho capacidade jurídica de avaliar, mas pela reforma trabalhista, tá? Claro que a ANAC, uma hora ou outra, vai ter que entrar nesse circuito, nós estamos falando de safety. Mas mesmo que não tenha o RBAC 91, se a gente tiver um acordo coletivo de trabalho firmado com o sindicato, eu acho que para em pé, do ponto de vista jurídico, em função da reforma trabalhista. Mas isso é um assunto que eu não tenho capacidade de responder. Mas eu acho que é um assunto para discussões no futuro. Tá? Bom, quanto ao fadigômetro, a gente realmente está com um projeto completamente inovador no mundo. A gente teve uma grande felicidade, né, que a gente solicitou ao próprio fornecedor do software que avaliasse um parâmetro que a gente chamou de área de perigo, porque uma coisa que me chamava a atenção em algumas análises que eu via é que durante o voo de cruzeiro, às 4 horas da manhã, a efetividade cai, porque essa hora o ser humano tem que estar dormindo. Né? E como o próprio Cabral falou, a aviação executiva ela voa pouco, mas quando ela voa muito. E a professora Frida usa uma frase muito interessante: não existe camelo de sono. Né? Então não adianta. Né? Então, na madrugada, você vai ter fadiga, mesmo que você esteja completamente descansado. Então, você não tem uma questão de débito de sono, né? Porque você está descansado, mas pela componente circadiana você está muito baixo. Isso é normal, é do ser humano. Né? É o ciclo circadiano. Então, mesmo voando poucas horas no mês, você pode ter uma escala mais fatigante do que uma escala com mais horas no mês, mais bem equilibrada. Né? Então, não tem isso daí. E, com relação a isso, no projeto Fadigômetro, o que nós colocamos? Nós colocamos, então, uma área de perigo. A gente está avaliando qual é o tempo de exposição ao risco nas decolagens e nos pousos, que não são nas fases críticas. Então, é 30 minutos da decolagem e 30 minutos antes do pouso. Então, é aproximação e pouso, decolagem e início de subida. Qual é o teu nível de efetividade abaixo de um baseline, que nós colocamos de 77%, que é um número meio mágico aí. Tá? Então, nós estamos medindo a área dessa curva. Então, a gente leva em conta 2 fatores: o tempo que você está abaixo e o quão abaixo você está. Então, ela é ponderada pelo delta que você tem. E esse parâmetro, felizmente, virou um baseline para o próprio fornecedor.
que na reunião que nós tivemos em Dallas, ele está batendo nisso também e aderiu a esse parâmetro, que é um parâmetro que tem como quantificar uma escala mensal que você soma várias áreas. Ao passo que você pega o valor mínimo do Aldo, ele pode estar abaixo do meu, só que é uma vez no mês, e o meu tem 10 vezes, um pouquinho acima do dele, o que é pior, né? Então, a gente consegue quantificar somando essa área. Para finalizar a minha parte, a minha contribuição, nós fizemos uma estimativa em conta de em guardanapo, eu e o australiano lá na semana passada. O investimento do operador de grande porte, nessa questão da fadiga, gira em torno de 0,1% do custo total da empresa. Tá? 0,1% do custo total da empresa. E o ganho que ele vai ter com a implementação é de 2% a 3%. Então, esse tipo de coisa é bom falar, porque nós temos que falar a linguagem dos dois lados. Né? É o tipo de coisa importante. Melhora a estatística de pouso duro, melhora os teus indicadores operacionais, diminui o teu turnover, afinal de contas, você não quer a sua empresa virar um aeroclube. Né? Você treinar as pessoas altamente capacitadas e vão embora. Né? Então, isso tudo a gente tem que botar na planilha do Excel, porque as pessoas, às vezes, põem só uma parte. Temos que botar outra parte também na planilha. Né? Então, eu acho que essa é a contribuição que a gente vem dar, explicar para o operador. Ele quer fazer um voo desse, transcontinental, uma máquina maravilhosa, um Gulfstream, ele vai ter que pensar no crew rest, ele tem que mudar o mindset. Temos que educar tanto o piloto como o operador, como o proprietário. Porque aí sim, eu se eu fosse um fornecedor de avião, eu não ia fazer um avião desse sem crew rest. Porque eu não quero o meu avião na notícia de jornal. Né? Eu não vou fazer um A350 sem crew rest, não faz o menor sentido. Então, acho que essas questões é o airbag. Né? Então, se eu quero ter uma proteção do airbag, eu vou comprar agora uma BMW último modelo sem airbag. O cara fala, não vendo, não tem, é de fábrica. Não, mas eu vou pagar mais caro para tirar o airbag, porque eu quero me dar o luxo de não ter o airbag, porque vai... Né? Então, assim, o forno, eu quero tirar o forno porque eu vou ficar com o avião mais leve. Então, assim, nós precisamos mudar o mindset. Né? Um avião moderno tem que vir com crew rest, que é o ganha-ganha. Né? Então, se você quer ter a segurança do airbag, do freio ABS, você vai pagar um pouco a mais. E hoje ninguém fala mais, ninguém pode cogitar ter um carro sem ABS. Né? Não faz sentido. Então, é isso que a gente tem que botar na cabeça das pessoas, 2018, para a gente evoluir nessas questões. Né? Maravilha. Túlio, obrigado. Eu tenho mais 2 chances de perguntas. Bom dia, eu sou o Lucas, eu sou aluno da IMB Morumbi, eu estou no 6º semestre, o último semestre do curso, e estou para fazer o TCC. E o nosso TCC é sobre fatores humanos. Na parte também tem várias partes, mas a gente está focando na fadiga também. A minha pergunta é, se hoje a fadiga, assim, a minha pergunta é para todo mundo, para os psicólogos, para os pilotos, em geral, para a plateia. Se hoje a fadiga, em geral, ela é mais se ela é propensa a uma época ou uma idade para acontecer, uma idade. Daqui a 30 anos eu estou mais propensa a essa fadiga. E se para nós, os novos aviadores, ao entrarmos na aviação, se a gente já adquire essa fadiga logo no começo, ou ao longo da nossa rotina, da nossa jornada, o nosso psicológico já vai construindo essa fadiga, esse estresse? É que parecia tão óbvio que a gente estava... eu achei que vocês sabiam tudo. Mas, assim, a fadiga, aquilo eu tentei explicar no começo da apresentação. Ela não tem idade para acontecer. Às vezes, então, vocês estão perguntando em relação à aviação, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem típico. Meus colegas, eles varavam à noite estudando para a prova, e na quinta-feira à noite a gente tinha, tipo, uma festa. Eles podiam ter tomado Coca-Cola, Novalgina, tudo que eles quisessem, café. Na hora que eles tinham para dançar ou para namorar, eles capotavam e dormiam no meio da danceteria. Então, isso é o limite da fadiga. A pergunta que você fez é interessante, porque assim, ela não tem idade para acontecer. Provavelmente vai acontecer com a gente mais agora na nossa vida mesmo, que começa a vida da universidade, vida adulta, ou de pessoas que começam a trabalhar cedo também, então ela não tem idade para acontecer, não tem hora. Tem a ver com o fator motivacional, que a psicóloga Karine também chegou a falar. Então, assim, o que mantém a gente é porque a gente gosta do que a gente faz. Então, a gente faz porque gosta, às vezes porque precisa, mas é adrenalina realmente. Mas chega uma hora que o corpo humano realmente ele tem um limite, então pode acontecer a qualquer momento. Dá para se evitar, então a gente está tentando prevenir, é o que o comandante Túlio está falando, de a gente
tentar ver, tem coisas que começam a ficar óbvias aqui na história, do cinto de segurança, do airbag. Então, eu vejo o sarcófago como um step de carro. Eu vou tirar daqui de dentro para poder carregar a minha maleta da academia, o meu equipamento de mergulho. Não. Ele é uma necessidade e acabou. Então, assim, vejo também a gente, assim, para fazer a prevenção, nossos exames de prevenção que a gente faz, promoção à saúde, como um exame de manutenção do carro. É uma coisa que sai barata do que você pegar as consequências lá na frente. Então, assim, eu não sei se respondi, mas, assim, realmente não tem época, não tem hora, não tem idade para acontecer. Ela pode acontecer a qualquer momento. Mesmo agora, assim, você podia estar dormindo na plateia. Então, isso já demonstra se você está... Tudo bem, tem um professor que fala num tom de voz que realmente cansa mais. Ou, assim, vamos supor, você dirige para Campinas, entre Anhanguera e a Bandeirantes. Na Bandeirantes, embora a pista seja melhor, não estou fazendo nenhum merchan, a gente tem mais tendência a dormir, justamente por ser reto. E lá em cima é assim. Então, acontece isso. E outra coisa, posso complementar, Cabral? Só falar aqui, eu estava anotando. Outra coisa que o comandante Túlio estava falando do pouso, que assim, tem a decolagem, mas tem o pouso. O pouso é como a gente ter feito uma viagem longa, vocês podem reparar que a grande maioria dos nossos acidentes, atropelar alguém, acidente com a gente, ou com os outros, inclusive bater quando está manobrando na garagem, acontece quando a gente está chegando em casa. Por quê? Porque a hora que a adrenalina cai, eu falei, estou chegando. E a hora do pouso, embora os comandantes, os pilotos estão cientes que estão no pouso, uma coisa pega e fala, puxa, estou chegando. E outra coisa que estava comentando dessa área, que ele estava comentando, que é assim, é diferente você voar 2 escalas longas, vão sair do sul, centro-oeste, Amazonas, por exemplo, e você pegar vários pinga-pinga, ou o contrário, que é o que acontece também. A ponte aérea Rio de Janeiro, quem olha, a gente como passageiro é maravilhosa, 45 minutos nós estamos lá. Mas chega uma hora que nessa asa do bate e volta, com o nosso aeroporto Santos Dumont, que é de grande risco, mas ele sabe que é de grande risco, então prestam mais atenção. Chega uma hora que você não sabe nem qual que é a asa que você está fazendo mais, se é a asa do Rio-São Paulo ou São Paulo-Rio. Não é assim, comandante? Agora, você imagina você com fadiga, né, que você às vezes está no piloto automático, que você pode causar, então você tem que estar mais concentrado, realmente. Então, isso tem a ver com o fator humano. Então, você fala, não, como é rápido a ponte aérea, então vamos colocar mais voos. Não, mas a gente tem um limite, realmente. Então, assim, tem uma cirurgia rápida, vamos fazer hoje várias hemorroidas. Chega uma hora que eu vou olhar para uma hemorroida, eu não vou saber. Você olha, você faz. Você está de ponta cabeça ou não? Você era hemorroida, comandante? Faz uma vasectomia, né? Exatamente. É complicado. Eu estou falando para vocês porque eu já passei por isso. Assim, mas o que é interessante, você tem uma equipe integrada. Às vezes, infelizmente, nós somos humanos. Você entra para fazer uma cirurgia, tem cirurgias que assim, o próprio dia... O próprio estresse do tempo, então, assim, vamos supor, meu Deus, vai chover. Então, assim, às vezes você não está preparado, tem gente que não gosta, então a gente tem esse fator cultural. Isso tudo pode atrapalhar. Então, tudo isso acaba atrapalhando. Agora, só para complementar o que o comandante Túlio falou... Só para complementar, já foi duas, agora né? Terceiro só para complementar. Agora é a parte de gestão. O comandante Túlio falou de números aqui, que a Missão do Trabalho faz isso, a gente bate não só nas empresas aéreas, como em várias empresas. Uma empresa trabalha com consultoria ocupacional. A gente, assim, você afastar um trabalhador, você vai falar assim, eu vou dar um atestado para o trabalhador é afastado, mas ele tem um custo para a empresa. O sistema previdenciário, ele cobra um fator que chama fator acidentário previdenciário. E isso acaba pegando tanto os afastados pelo absenteísmo, o turnover, realmente. E aí você tem afastado por acidentes ou por doenças. Onde isso pega? Então, se você investir no trabalhador, qualquer área, sai mais barato você mexer na prevenção e na promoção à saúde do que você lidar com o que está acontecendo. Fora que o FAP, então, onde eu quero chegar, ele custa, de cada empresa, assim, depende da área da empresa, então, tem um negócio que chama KNAI,
que define a área da empresa. O quanto de afastado daquele número a empresa paga por ano, de 2% a 5% do faturamento bruto. Eu acho muito dinheiro. Então, assim, como o comandante Túlio falou, então só estou pegando assim, carona, porque sai muito barato de pegar e investir na saúde do trabalhador e na promoção da saúde. E complementando aqui o comandante Emerson, o comandante Raul falou, às vezes os nossos gestores, eles não estão bem informados, assim, eles não estão errando, não estão se enganando por saber, às vezes por falta de conhecimento mesmo. Mas realmente assim, a gente, assim, você demora vários anos para poder formar um comandante, formar vocês, para poder ter essa pessoa muito mais tempo. Então, assim, a carreira dela tem que ser prolongada por o tempo de experiência também, senão eles teriam feito um Google avião já, né, comandante? Mas, assim, infelizmente, a gente tem isso, tem o piloto automático, mas nós precisamos ainda de alguém entre o manche e o assento. Então, realmente, acho que ainda é um dos, sim, como que eu posso falar assim? Você precisa realmente do ser humano realmente para poder estar pilotando as aeronaves. Maravilha. Então, obrigada. Agora eu vou deixar eles falar. O comandante Licati quer complementar. A gente tem 80% da população dorme entre 7 e 8 horas, né? E você tem 10% da população que é matutino e 10% extremamente vespertino. Você tem essas diferenças. No gerenciamento de risco de fadiga, não só usando aí uma ferramenta de apoio, que seria um software, você tem que entender como é que essas pessoas funcionam. Então, através de um teste de cronotipo, já validado aqui no Brasil, acho que pela USP, você consegue identificar se as pessoas têm as preferências dela, né? Tem gente que acorda bem, vai bem às 4, 5 horas da manhã e tem gente que vai muito mal, né? Então, o músico, por exemplo, ele vara à noite feliz da vida, mas não põe ele para trabalhar às 4 horas da manhã, que vai ser para ele iniciar ali o trabalho dele, que vai ser um problema. E essa pessoa causa vai provocar um risco maior, tem um risco maior do que o outro. Então, você entender como é que funcionam as pessoas é importante. Outra coisa, quando a alteração da idade, ela vai mudando também a estrutura do sono da pessoa. Então, uma pessoa mais velha dorme picadinho mais vezes, né? Então, tem que ter uma necessidade diferente. Nós não temos aí estatística de acidente por idade com relação à fadiga, quer dizer, nós temos muito pouca pesquisa nesse segmento. Então, está aí uma boa para vocês pesquisarem. Quem sabe se em acidentes de fadiga, eu acho que até não está muito difícil. Se alguns acidentes de fadiga dá para pesquisar no TSB, alguma coisa talvez lá para o pessoal da Europa. Aqui no Brasil a gente está desenvolveu agora a metodologia de investigação de fadiga, mas se você consegue ver se essas pessoas de mais idade ou menos idade estão mais envolvidas, já é uma tese aí em cima disso aí de discussão. Parece que não, mas se for começar a pensar, é por aí. Então, quer dizer, tem muita coisa aí bacana que pode ser desenvolvida, né? Pegando aqui a PR-AFA, quando a gente criou a Comissão Nacional de Fadiga Humana, foi uma provocação que teve do senador Vicentinho Alves, quando ele veio perguntar para a gente em 2011 qual era a estatística de fadiga que tinha no Brasil. E aí eu vou dizer para vocês, foi uma saia justa que eu entrei, porque eu falei, senador, nós não temos, o CENIPA não tem metodologia de investigação de fadiga. E aquilo eu tinha falado porque eu já tinha tido lá no CENIPA, lá com o brigadeiro Quesso, e sabia. Aí ele falou, não tem, comandante, não é possível, o CENIPA, eu sei, mas não tem, isso é novo, não tem uma novo. Então, peraí, vou ligar. Assim, numa mesa de reunião com a equipe dele, pegou o telefone, ligou para um coronel lá dentro do CENIPA, não sei quem era, e fez a seguinte pergunta no Viva Voz. Coronel, se identificou, vocês têm como é que vocês investigam a fadiga? Aí o coronel do outro lado, aí eu fiquei gelado, né? Porque a primeira coisa que o senador Vicentinho Alves falou para mim, falou assim, olha, comandante, se você estiver falando a verdade, você tem tudo aqui, senão nós vamos virar as costas para você. O começo da conversa foi assim, numa reunião com Viva Voz, foi isso mesmo. E aí a voz do outro lado falou assim, senador, aí eu falei, eu morri aqui, né? Nós temos um gap aqui, né? Nós não temos essa metodologia, é uma coisa que a gente precisa desenvolver. O senador, muito obrigado, bom dia.
prossiga, comandante. Foi aí que a gente conseguiu a abertura dentro lá no Senado. Então, nesse momento, quando o senador falou isso, e aquela, né, um velho ditado chinês diz, né, toda crise é uma oportunidade. Naquele momento de crise que a gente não tinha uma estatística de fadiga, virou uma oportunidade para se criar uma, né? E dentro desses estudos, para uma metodologia da investigação da fadiga, voltou ao assunto dos estudos da fala, voz e linguagem nos acidentes aéreos. Então, a fala, a voz e a linguagem, ela pode te indicar, dar indicadores de fadiga no acidente aéreo. E foi utilizado pela primeira vez no Brasil, através de uma provocação da CNFH, né, de que a tenente-coronel Laura até chamou o investigador da NTSB, então está sempre nesses programas aí da National Geographic, não me lembro o nome dele agora, chamou ele, veio para falar como é que a NTSB fazia a investigação da fadiga através da fonia que se tem, tanto pelo lado do controlador, pelo lado do piloto. E aí ele falou lá, tal, mas e aí? Como é que é a metodologia que vocês utilizam? Não, nós não temos, utilizamos nossa experiência. Saiu todo mundo de cabeça baixa, aí voltou aquela coisa, toda crise... Não, eu esqueci o nome. Toda crise vira uma oportunidade. E nessa época a gente tinha achado uma pesquisadora lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que é a Carla Vasconcelos, para desenvolver esse trabalho, se ela tinha interesse em desenvolver. Ela é fonoaudióloga forense, e aí ela topou esse desafio. A gente coletou voz de alguns pilotos aí durante a jornada de trabalho. Ela fez análise, a gente analisou junto com o FEST para ver se tinha essa... e realmente chegava a ver essa variação da fala, voz e linguagem. E, na época, o coronel Raul, era o presidente dessa investigação, participou dessa palestra, chamou, pegou a Carla de lado, levou ela ali para a salinha, já assinou um termo lá de confidencialidade, e ela foi fazer esse trabalho do Papa Romeo Alfa. E aí ela começa a ver a variação dessa fala de voz do piloto de um dia antes, fazendo o plano de voo, e no dia do acidente. Então, olha só, esse avanço que a gente está tendo também aqui no Brasil é sensacional. A Carla foi dedicar esse doutorado dela para isso, foi para Estocolmo, né, para o Instituto Karolinska lá, e está desenvolvendo essa pesquisa, e que vai servir tanto para os pilotos como para controladores de voo. Infelizmente, a gente não pode abrir mais para pergunta para vocês, porque a gente tem que almoçar por questão de fisiológico. Já tem um álibi agora, né? Vamos cancelar o voo aqui. Então, vou convidar aqui o Bertassini para dar o ar da graça. Pessoal, boa tarde. Rapidinho, a gente vai liberar vocês todos para o almoço. Eu acho que o que fica aqui de conversa é enfim, o quanto a gente vai ver que o problema da fadiga não é um problema da aviação, é um problema da sociedade. Esse é o principal recado. Eu costumo dizer que o custo de um acidente não é o custo da aviação em si, é o custo Google. Quando você digita no Google e vai aparecer o acidente lá, então é um custo para o resto das nossas vidas. E isso tem que ser mitigado de verdade, né? Muito se andou, mas muito tem para se andar. E eu vou usar uma frase de um ministro que, infelizmente, ministro do Supremo, que infelizmente morreu num acidente, que é o Teori Zavascki. Ele morreu num acidente de aviação. Ele falava assim: a gente puxa uma pena, vem uma galinha. A fadiga é exatamente isso, né? Toda vez que você puxa uma pena, vai vir uma galinha, o assunto se desenrola, e a gente vê que tem desafios aí da aviação de negócios, da aviação geral, que ainda estão na gênese, mas ainda bem que saíram do zero, né? Obrigado a todos. A gente vai entregar agora uma pequena homenagem para vocês. A gente volta